Uma informação que eu acho que é fundamental nesse momento, onde ataques israelenses importantes estão acontecendo no sul do Líbano contra o Hezbollah, veja, há uma resolução da ONU, tá, que fala sobre um eventual limite para a presença do Hezbollah, que é derivada do fim daquela guerra de 2006, eu não sei se vocês lembram, que falaria, tá, sobre a presença do Hezbollah ao norte do rio Litani. Quem conhece um pouco o Líbano sabe do que eu estou falando. E agora, o que está começando a circular na mídia israelense é que estas fontes, né, inclusive já nas edições digitais de alguns jornais israelenses, fontes abertas em Telegram, dando conta do seguinte, que se a ONU, né, essa é a versão dos israelenses, não eliminar o Hezbollah no sul do Litani, que Israel entende que tem legitimidade para fazê-lo por conta própria e lançar uma operação militar terrestre. Isso seria uma catástrofe. Seria uma catástrofe, porque seria uma guerra total entre o Hezbollah e Israel. Tem outros analistas militares que estão dizendo que esses acordos ainda que muito tênues, muito frágeis, de trocas com Hamas, né, poderiam significar que Israel estaria disposto a concentrar o seu esforço no norte contra o Hezbollah, tá? Então, nós precisamos observar esses movimentos, porque isso, e não foi à toa que ontem, quando eu fiz a live falando sobre a possibilidade de guerra total entre Israel e Hezbollah, os indicativos são múltiplos, e aí veio um monte de gente dizer assim, mas de novo isso, as coisas são dinâmicas. As coisas são dinâmicas. Eu estou dizendo com isso que vai acontecer? Não porque eu não tenho bola de cristal, mas assim, há indicativos de que a situação entre Israel e Hezbollah pode se deteriorar. Mas muitos indicativos, não são poucos indicativos. Inclusive essa versão que dá conta que Israel estaria alegando que é uma resolução da ONU que o Hezbollah não pode estar ao sul do Litani. Teoricamente, você está dentro do território libanês. Então, quer dizer, se houver alguma questão nesse sentido, muito provavelmente essa questão deveria ser entre o Estado libanês e o Hezbollah, que são coisas distintas. Claro que o Hezbollah tem mais força militar do que o exército libanês. Mas se Israel aventa essa possibilidade, se busca essa filigrana, porque, veja, os palestinos também poderiam alegar que Israel não cumpre a 242, que fala sobre a desocupação e as fronteiras pré-67. Então, que isso dar-lhes-ia o direito de atacar, tá certo? Mas para a grande mídia, muitas vezes, esses ataques são vistos como terrorismo. Então, se você alega que há uma resolução das Nações Unidas que não é cumprida e busca um processo de equidade para justificar uma conduta, ainda que esta polêmica resolução sobre a posição do Hezbollah ao norte do Litani possa ser objeto de questionamento, a ocupação da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental, de Gaza e das colinas do Golã também seria, né? Então há uma complicação nesse sentido. Eu quero, nesse momento, manifestar que o que eu disse ontem em relação à possibilidade de agravamento da situação na fronteira entre o Hezbollah e Israel hoje é um pouco mais presente ainda do que é, nós estamos vendo imagens que são imagens muito fortes, inclusive sendo veiculadas no Líbano, desses ataques que são ataques direcionados, já estamos vendo os famosos drones Shahed 136 sendo utilizados pelo Hezbollah em direção ao norte de Israel. Então, quer dizer, agora manifestamente são drones iranianos. E esse é o grande, eu acredito, esse é o grande motivo de preocupação que a gente tem nesse momento, né, no que tange aos desdobramentos potenciais dessa situação. A gente tem uma preocupação baseada no fato de que isso tudo poderia vir como um dominó. Não haverá coalizão árabe contra Israel, não haverá entrada da Turquia, não haverá entrada da Rússia, não haverá entrada da China, mas pode haver um conflito com as forças que são multinacionais e que estão localizadas em vários países e que de alguma forma estão aliançadas, estão alicerçadas numa posição dos iranianos, tá? Então, é muito grave o que está acontecendo em Gaza. Não vamos esquecer que nós estamos provavelmente já na casa dos 20 mil mortos, Aqueles boletins diários da Autoridade de Saúde Palestina, eles já não acontecem com a mesma frequência, uma vez que a organização institucional do Hamas na faixa está prejudicada, principalmente no norte, nas áreas mais densamente povoadas, porque Israel tem entrado
inclusive em instituições, o Tribunal de Justiça, o Parlamento, as instituições oficiais do Hamas na faixa de Gaza, muitas delas estão ocupadas e têm sido destruídas. Então não flui da mesma forma a informação. Agora a gente sabe, por um lado, que as imagens que chegam são muito fortes, os ataques continuam derrubando prédios inteiros, quarteirões inteiros, escolas das Nações Unidas, quer dizer, não tem poupado nada da infraestrutura. Hoje o cidadão que está em Gaza, gente, ele pode até procurar um hospital, procurar uma escola, sede da ONU, uma igreja, uma mesquita, buscando ter uma segurança relativa em relação ao fato de não ser atacado. Mas em nenhuma situação ele está seguro, porque não existem bunkers, não é? Não existem bunkers na faixa de Gaza. Sobre a questão que o Sebastião Palmeira Correia coloca, né, 20 mil mortos, é uma estimativa, quantos são militares? É impossível prever exatamente quantos seriam militares, tá? Agora, a gente tem aí, inclusive, alegações de que nós teríamos, né, nesse momento, pelo menos cerca de 6 mil crianças, no mínimo 6 mil crianças, entre esses 20 mil mortos. As crianças, né, já de plano, a gente pode assegurar que não são forças militares, né? E as imagens são muito fortes. Tem dias que eu até poupo vocês, mesmo com spoiler, porque a quantidade de imagem que a gente recebe, assim, mostrando situações limite do ser humano, né, são tantas, que às vezes eu digo, não, nem com spoiler eu vou colocar isso aqui, porque senão a gente acaba se tornando um ponto no qual se faz uma difusão de uma mensagem muito negativa. E eu tenho muita preocupação com isso, para que, de alguma forma, também não aflijamos, não é? O nosso público a ponto de tornar as pessoas desesperançadas, tornar as pessoas, sabe, numa situação muito complicada, né? Muito complicada perante todo esse cenário.